Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Venho aqui mais uma vez trazer uma pequena mensagem, né, aos irmãos que acompanham aí a página no Instagram, né? Venho aqui nesse momento trazer para vocês uma reflexão, um momento de fortalecimento, né, em cima das cartas do apóstolo Paulo aos Filipenses, né? Aqui no Filipenses, no capítulo 3, a gente vamos ler do 1 ao 11, que diz assim: Finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois não é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mas do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e que baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Oremos, irmãos. Querido Deus e Pai, graça te damos neste momento, Pai, que o Senhor possa neste momento, através dessa palavra, Senhor, nos sustentar, Pai. Que o Senhor possa sustentar aquele que nesse momento vai neste momento estar aqui acompanhando essa mensagem, que de repente está fraco, de repente está desanimado, ou que de repente busca, Senhor, por uma mensagem cristocêntrica, algo que verdadeiramente mostre a ele Cristo, Senhor, na vida dele. Oh, meu Deus, essa pessoa que às vezes está perdida, com fardos, com pesos, com liturgias, com a religiosidade, com todo o peso que a religião coloca sobre a vida dele ou dela. Senhor, que neste momento o Senhor possa entrar com o teu Espírito, meu Pai, através da palavra, porque o Senhor diz que a salvação vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Que essa palavra, Senhor, fortaleça também aquele irmão que está fraco, desanimado, que está pensando em desistir, ou que várias dúvidas têm surgido em sua mente, em seu coração. Que neste momento, através dessa mensagem, Pai, o Senhor possa alcançar corações que verdadeiramente buscam ser moradas do Senhor, Pai. Porque somos templo, Senhor. Somos casa, Senhor. Somos a morada verdadeira do Senhor. Somos a verdadeira igreja do Senhor, Pai. Por isso, desde já eu peço, nos dê sabedoria, nos dê direção neste momento, Pai. E que o Senhor possa tratar com todos nós nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, amém. O que Paulo quer nos tratar com a gente nessa carta
Paulo aqui está dando exemplo sobre a vida dele, as dificuldades que ele passou. E mesmo diante das dificuldades, ele nos coloca aqui nessa carta que ele não cansa de expressar a quão grande alegria, a grande sabedoria, a essência a qual o Evangelho traz sobre a vida dele, depois que ele conheceu a Cristo, né? A qual Cristo foi revelado sobre a vida dele. Aqui ele cita sobre a circuncisão. Todos sabem que a circuncisão, o povo que vivia sobre a lei, né, as leis cerimoniais, aquilo que foi instituído, dado a Moisés como algo para disciplinar o povo judeu, o povo de Israel, era algo que eles tinham uma marca, eles viviam sobre a carne. Aqui Paulo fala muito que eles viviam sobre a carne, né? A confiança da carne. Por quê? Era algo que eles tinham que fazer, era sobre a realização deles, tudo partia deles. Eles faziam algo para que eles tivessem as consciências deles tranquilizadas no sentido sobre o pecado, sobre as coisas que eles praticavam. Pode ver que sacrifícios eram uma vez no ano e várias vezes eles tinham que repetir os mesmos sacrifícios, né? Porque tinha o templo, tinha as leis cerimoniais, tinha os sacerdotes, tinha os sumos sacerdotes. Então Paulo aqui dá um exemplo sobre ele, fala que ele tinha valor, né? Por ele ser da tribo de Benjamim, ser hebreu, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, era um cara importante no meio da sinagoga. Então ele tinha uma importância. As pessoas ali naquele contexto eram reconhecidas, né? Ele cita sobre ele. Mas quando a pessoa ela tem um encontro com Cristo, quando Cristo busca ela, tudo que faz parte nas nossas vidas de importância já não tem mais importância, já não tem valor. Porque pra gente o que mais tem valor são as coisas que trazem a causa a Cristo, que nos leva, que nos arremessa a Cristo, a sua essência, a sua sabedoria, o seu pensar, o seu agir, o seu falar. Cristo é moldado na gente. Verdadeiramente, dia após dia, ele se molda em nossos corações, em nossas vidas. Tanto é que aqui no versículo 7, Paulo fala assim: mas o que era para mim, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Daquilo que ele era, o título que ele tinha sobre a vida dele como um fariseu, né? Ao fazer parte daquela sinagoga, ao estar ali ser ensinado por Gamaliel, se eu não me engano, Gamaliel, ele tinha um cargo, ele tinha uma importância, ele tinha um título, ele se fazia uma... Como é que eu posso dizer? Uma própria justiça. Aqui acho que fala no 9, ó. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Porque ele tinha a própria justiça dele. Ele andava no entendimento dele, naquele conhecimento que ele tinha, dos profetas. Ele entendia tudo da lei. Paulo era um conhecedor, Paulo era um entendido. Era um homem sábio. Mas diante de Cristo, ó, mas a quem me veio mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus e baseado na fé. Aí Paulo entendeu por que Paulo já não dá valor nada mais. Porque ele entende que agora tudo aquilo que ele tinha como bagagem, o entendimento, o conhecimento, tudo que a lei levava ele ao entendimento, já não tinha valor. Porque ele entendeu que tudo aquilo apontava para Cristo. E Cristo veio. E hoje ele busca o quê? No final ele fala o quê? Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição.
Por que ele fala o poder da sua ressurreição? Porque quando nós estamos em Cristo, nós seremos ressuscitados, teremos um corpo glorificado. Nós em Cristo pela fé já somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Já não é mais por obras, já não é voltar à circuncisão, à lei. Quando Cristo vai para a cruz, termina um pacto. Aquele pacto, aquela aliança, a qual foi dada a Moisés por Deus ao povo, ela é baseada em um começo e um fim. E esse fim é Cristo. Cristo tabernácula no meio do povo. Ele é o templo. Tanto é que ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita. O templo ressuscita. E agora ele já não habita mais em templos. Ele habita em pessoas. A essência de Paulo é tão preciosa em Cristo que a sua vida já não se baseia mais no que ele pensa, mais no que ele acha, mais no que ele sabe. Se baseia sim naquilo que é revelado, nas coisas celestiais, nas coisas que vêm do céu. Porque a gente já não tem aquela coisa de mais nos preocupar no que temos que fazer para ser. Cristo fez. Devemos sim agora andar em espírito, buscar as revelações em espírito, do espírito. E Paulo, ele diz que a participação em seus sofrimentos torna-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então Paulo sabe que a nossa vida aqui não é construir coisas, é pastorear pessoas, formar rebanhos, preparar a primícia para o Senhor. Deus já não está mais naquele espaço em que se dava nome templo. Deus já não estava mais em uma terra que se dizia santa. Deus habita em todo lugar neste momento. Para a mulher samaritana, Deus falou assim: me adora em espírito e em verdade. Não precisa mais em Jerusalém, não precisa mais que no monte. Me adora em espírito e em verdade. E é tão preciosas as cartas de Paulo que mesmo esse pensamento, se a gente for olhar lá em Gálatas, teve atrito com os discípulos que tiveram com Jesus e a diferença do conhecimento que Paulo teve com Jesus ressurreto. Aquele Jesus que antes de ir para a cruz, antes de cruz, vivia o judaísmo, a lei de Moisés. Ele estava vivendo, cumprindo a lei, porque ele era o perfeito sacrifício. Então tinha todos aqueles dogmas, tinha o templo, tinha os sacerdotes, tinha todo aquele contexto de práticas cerimoniais, de leis cerimoniais, tudo aquilo que fazia com que as pessoas se tornavam escravas. Tinha peso. As pessoas se arrastavam. As pessoas viviam assim. Ai, será que eu estou fazendo? Será que Deus está vendo? Será que Deus está se agradando? Ai, não toque nisso, não faz aquilo. Ai, cuidado com aquilo. Cuidado com a boca. Ai, cuidado com o pensamento. Ai, não posso fazer isso. Tem que ser que essas regras, não pode a mais que isso. É uma linha. Não posso pisar para lá. Jesus vem e fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Digo que você, meu irmão, minha irmã, entenda que você é o templo.
Você é a habitação do Senhor. Hoje o que mais nos prende, o que mais nos limita, o que mais nos sufoca, o que mais nos enforca, essa é a palavra, é a religião, a religiosidade. Nós somos fracos e essa fraqueza nossa nos arremete a buscar na ignorância, na avareza, na cegueira, algo que passamos a perna no nosso irmão para nos tornar santos, para nos tornar melhor. Mas isso só nos separa de Deus. Isso só nos afasta de Cristo. Paulo era um conhecedor, ele tinha entendido da lei, todos os preceitos, todas as regras, todos os detalhezinhos ali, todos os ajustes. Mas o que para mim era lucro, nesse entendimento, nesse conhecimento, passei a considerar como perda, assim Paulo diz, por causa de Cristo. E as considero como esterco. Olha como Paulo fala, considero como esterco para poder ganhar Cristo. Porque aquilo já não tinha valor. Isso que você sofre não é o que Cristo quer que você sofra. Cristo busca que você se alegre nele, que você se renove nele, que a sua espiritualidade nele cresça, a ponto que você seja luz. A ponto que isso seja um alimento sólido na sua vida. Mesmo que um irmão, alguém religioso chegue perto de você, a ponto de que a sua maturidade, ao ouvir aquele religioso falar, você não vai magoar aquela pessoa. Você vai ouvir, mas com sabedoria, no pleno entendimento, no pleno amadurecimento, no Espírito, que no Espírito te dá, você acaba ali com jeito, com amor, mostrando qual é a essência verdadeira de Cristo, qual é a essência verdadeira do Evangelho, o que verdadeiramente o Evangelho é, e o que verdadeiramente o Evangelho está lhe mostrando, lhe apresentando, lhe trazendo crescimento, entendimento, o reino chegando para você. Exemplo rápido, o centurião. Ele era uma pessoa ali com autoridade. Ele dava ordens para os homens ir para a esquerda, para a direita, os homens iam, para fazer o que ele quiser, os homens faziam. Olha só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Aí Jesus, templo, religiosos e o centurião. Ele chega para Jesus e chama Jesus de Senhor. Um cara romano, idólatra, serve a ídolos, né? Templo, morada do Senhor, né? Entre aspas, né? Porque Deus já não habita em templos construídos por mãos humanas. Fariseus, escribas, sacerdotes, levitas, povo que Deus escolheu com Moisés para manter ali todas as leis cerimoniais, as regras, a lei de Moisés ali em vigor que Deus deu a ele. Jesus ali. A igreja, vamos dizer, eu falar hoje, a igreja rejeitou Cristo, não aceitou a graça, não entende as mensagens cristocêntricas do próprio Cristo. Rejeitou, crucificou, assassinou, ele ressuscitou, terminou o pacto da antiga aliança. Estamos na nova aliança. Centurião, Jesus Cristo. Centurião vai e me chama Jesus de Senhor. Senhor, dá-de somente de uma palavra
para que o meu servo seja curado. Jesus se compadeceu daquele homem. Jesus enxergou o reino dentro daquele homem, pela caridade que ele tinha com aquele servo. Tanto que no templo, a casa de Deus, que se diz casa de Deus, as viúvas não eram cuidadas, os órfãos, os coxos ao redor do templo não podiam entrar, não podiam participar, excluídos. Excluídos. E Jesus estava onde? Fora do templo. Fora do templo. Jesus, o próprio templo, busca nesse horizonte afora pessoas. Somos igreja em Cristo, mas que venhamos entender a mensagem da cruz, assim como esse centurião entendeu. Ele recebeu a Cristo e o servo dele foi curado. Assim tantas outras passagens que Jesus tanto fez e nunca trouxe, se preocupou em trazer glória a um templo, a buscar as pessoas. Agora vocês têm que ir lá no templo me adorar. Não, me adora em espírito e em verdade. Se você saiu de uma instituição por causa desse peso, por causa dessa liturgia, essa doutrina destruidora, entenda, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas não para que venhamos viver no pecado, mas que venhamos viver hoje na liberdade do amadurecimento, do crescimento espiritual, de sermos o sacrifício puro, real, perfeito e agradável a Ele, nos negando, nos esvaziando do nosso eu, da criatura pecaminosa que há dentro de nós. Que você viva nessa palavra, vença, larga tudo aquilo que não tem importância, se dedique a buscar a Deus, a Cristo, se entregue a Ele, viva Ele, receba Ele. Eis que bato a porta estou à porta e bato. Abra o seu coração. Seja habitação, morada do Senhor, nesse momento em qual você está acompanhando essa mensagem. Mas digo, é importante sim estarmos com os outros cá, a igreja, com pessoas reunidas no momento ali congregacional, aonde Jesus fala assim, aonde tiver uma ou duas pessoas ou mais, eu estarei. No seu lar, com a sua família. Mesmo que você tenha dificuldade, mas ore. E o Senhor, Ele te dará esse poder. Assim como Paulo fala, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Para você em Cristo, meu irmão, vamos ter sofrimentos, vamos passar por dificuldades, por lutas, mas que você permaneça nele, que você continue firme nele, que você ande lado a lado com ele. Viva uma vida de oração. Pregue Jesus em tempo e fora de tempo. Anuncie as boas novas da salvação, o reino. Faça parte do reino. O reino está em você a partir do momento que você recebe a Cristo. A partir do momento que Cristo está em você. O reino está em você. Não se preocupe com amanhã. Não perca tempo com coisas supérfluas. Não deixe o secularismo do mundo envolver você. Mas seja luz. Leve o amor, a graça, o entendimento, o conhecimento de Cristo. Se dedique a uma vida devocional. Ore. Se entregue. Se santifique. E tenho certeza que
o Senhor há de te fortalecer. Ele há de te renovar. Ele há de te avivar. Você tem que entender, você é sacerdote universal. Jesus te deu esse título. Você é um salvo. Cuida do seu templo, a sua morada. Santifique em oração. Não olhe para as dificuldades. Entenda que elas vêm para nos fazer fortes. Esse momento a qual estamos passando vai passar. Vai passar. Ainda que não passa, passaremos sobre elas. Mas passaremos em glória. Porque estamos em Cristo. Por que perturbar os vossos corações? Ele está em nós. Nós estamos nele. O viver é Cristo. O morrer é lucro. Alcançar a ressurreição. Assim como Cristo entre os mortos. Reviver. Desfrutar da eternidade que está reservada para cada um de nós. Não se faça excluído por não estar numa religião. Você é o templo. Você é morada. Você é a igreja do Senhor. Adore em espírito e em verdade. Meu irmão, minha irmã. E seja luz nele. Que ele possa abençoar a sua vida. Que ele possa te fortalecer. E que essa mensagem possa ter te ajudado. E que você seja fortalecido nele. Assim como Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Ganhando ou perdendo. Paulo teve muito. Porque quando ele quando ele vivia a lei, quando ele antes de largar-se o que ele servia, o que ele seguia, acreditava, depois passou a ser de Cristo, ele tinha abundância, ele tinha conhecimento, ele era rico em conhecimento, mas ele preferiu perder para ganhar, porque o pouco para Paulo se tornou muito, porque o muito que ele tinha era pouco, porque ele não conhecia aquele que é poderoso para fazer muito mais daquilo que vemos, daquilo que imaginamos, daquilo que pensamos, porque Ele é o nosso Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que você cresça na graça, no conhecimento, no entendimento. E eu falo para vocês, se dedique. Se dedique. Estamos vivendo dias difíceis. A palavra difíceis para aqueles que estão em Cristo é vitória. Porque nós somos vitoriosos em Cristo. Caminhamos com Ele, vivemos nele. E estando nele, meu amigo, minha amiga, somos mais que vencedores. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.